Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bondade e misericórdia, meus irmãos, nos seguem todos os dias, desde que andemos em obediência. Temamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, buscamos de todo o coração, pratiquemos obras de justiça, lutemos contra a carne, nos santificando, amando uns aos outros como Jesus nos amou. E por aí vai. Ações de santidade. É tudo que Deus quer de nós para que Ele se manifeste. A manifestação de Deus na nossa vida, ela é totalmente condicional à nossa resposta. Amém, meus irmãos? Aí sim, nós poderemos dizer com ousadia que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Deus trabalhará em nosso favor em todas as coisas para o nosso bem, porque amamos a Ele. E amar ao Senhor é obedecer aos seus mandamentos. E também porque estamos focados no nosso chamado. Meus irmãos, se nós não descobrirmos o nosso chamado, não vale a pena viver. Para que estamos aqui? Para curtir a vida? Não, nós não nascemos para curtir a vida. Nós nascemos para cumprir a nossa missão. O que Deus tem de reservado para nós em termos de atividade? Todos nós fomos chamados para trabalhar para Ele. Então nós temos que buscá-lo de todo o coração, se envolver com Ele, para que nós possamos perceber a direção do seu Espírito. Amém, queridos? Então é isso. Sem uma vida de propósito, não vale a pena viver nesta terra. E se o nosso chamado for algo que mexa com a nossa carne, que possamos nos entregar à vontade de Deus, assim como Jesus se entregou à vontade do Pai, lutando o tempo todo contra as tentações, e Jesus nunca pecou, venceu. É claro que nós não podemos passar pelas tentações sem pecar. Jesus foi o único que fez isso, o único digno. Mas nós temos Ele próprio, que está à destra de Deus, intercedendo por nós, se pecarmos. Amém, meus irmãos? Então é isso, vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Eu estou com o coração ardendo, muito feliz com essa série. Então, vamos dar continuidade aqui na leitura de João capítulo 2, versos 13 a 22. E nós já estamos na quinta parte desta porção, e nós vamos dar continuidade à leitura de Jeremias capítulo 7. E que no capítulo 11, Jesus, quando fez essa limpa na porta do templo, ele mencionou esse texto de Jeremias capítulo 7, verso 11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Então Jesus falou isso num contexto que estamos lendo aqui de Jeremias. E nós já aprendemos que esta ação vai se repetir com a igreja no tempo do fim. Quem está acompanhando já está entendendo o que eu estou falando. Eu não vou voltar para que possamos dar continuidade. Amém, queridos? Então eu não vou ler a porção novamente de João capítulo 2, versos 13 a 22. Eu vou pular direto para o texto de Jeremias capítulo 7, a partir do verso 11, para darmos sequência. Tá? Se os irmãos não ouviram os últimos áudios, eu recomendo que ouçam os vídeos, para que vocês possam pegar o espírito desse entendimento maravilhoso, desse ato profético de Jesus na porta do templo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Verso 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Então houve um julgamento por causa das ações de pecados sem arrependimento do seu povo. Então, da mesma forma, meus irmãos, nós somos a casa, santuário de Deus, habitação dele, mas nós temos uma responsabilidade de andar em obediência. Se nós não andarmos em obediência e voltarmos a pecar deliberadamente, o juízo é inevitável. E o juízo para quem se desvia da palavra é mais intenso do que aqueles ímpios que nunca receberam a verdade, mas também morrerão nos seus pecados se não se arrependerem. O juízo
Para quem já conheceu a palavra e voltou atrás, é pior. Por isso, meus irmãos, é um privilégio poder pertencer à família de Deus, mas também é uma enorme responsabilidade. Amém? Que nós possamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós devemos conhecer o amor de Deus, mas também conhecer a sua severidade. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E a palavra de Deus não volta vazia, ela vai se cumprir. Isso é temer a Deus. O princípio de tudo, meus irmãos, da nossa caminhada com Deus é temê-lo. É o princípio, é o alicerce, é o fundamento da nossa caminhada. Temer a Deus. E temer a Deus é afastar-se do mal. Isso o agrada e nos protege. Amém, meus irmãos? Verso 13. Agora, pois, visto que fazeis, praticais ações correspondentes, fazeis essas mais obras. Agora, pois, visto que fazeis todas estas coisas, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual vocês confiam, e a este lugar que vos dei, a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló, eu vou lançar-vos da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Então nós seremos lançados da presença dele, se nós continuarmos na prática dos pecados deliberados. Romanos capítulo 1, depois de tanto o Senhor repreendeu o povo não responder, Deus os entregou às suas paixões, os abandonou. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Que nós possamos temê-lo. Amém? E ele menciona aqui Efraim. Quando diz Efraim aqui nos profetas, fala profeticamente acerca de nós, gentios. Quem conhece o mistério das duas casas, da divisão das 12 tribos, está entendendo o que eu estou falando. As 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, elas se transformaram em um reino. O reino de Efraim. Por quê? Porque um efraimita chamado Jeroboão assumiu a liderança dessas 10 tribos. O profeta Aías se encontrou com Jeroboão no caminho, rasgou sua capa em 12 e entregou 10 tribos para ele, e outras 2 tribos deixou para o filho de Salomão, Roboão. E dali em diante, Deus dividiu as 12 tribos. Mas pensando em nós, porque essas 10 tribos foram dispersas por entre as nações, pela Assíria, nunca mais voltaram para Israel e se misturaram conosco. Mas em Cristo Jesus nós fomos enxertados na boa oliveira e hoje fazemos parte da família de Deus. Tanto os judeus quanto o resto do mundo é um corpo espiritual em Cristo Jesus. Então toda vez que ele falar de Efraim aqui nos profetas, está falando acerca da divisão das 12 tribos e profeticamente falando acerca de nós gentios. Afinal de contas, Efraim foi um gentil porque ele nasceu no Egito. Foi um dos filhos de José. Amém? Então no verso 15, eu vou lançar-vos da minha presença, assim como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Ou seja, assim como eu fiz com Efraim, eu vou lançar vocês também da minha presença. Está falando também para o outro reino, o reino do sul. Amém? Os judeus que não se misturaram com outras nações por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Então estamos aqui na mesma vibe do Jesus expulsando os cambistas no templo. Então estamos tentando compreender o que vai acontecer com a igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. Então esse juízo vai acontecer, vai haver uma limpa antes da volta de Jesus. Vamos continuar a leitura aqui. Irmãos, se vocês estão ouvindo esse vídeo só agora, não vão entender muita coisa. Isso aqui é uma continuação, tá? Eu gostaria muito que os irmãos, se você é a primeira vez que está ouvindo agora, não escuta esse vídeo. Volta e ouça os vídeos anteriores, pelo menos os últimos 4 vídeos, para poder pegar um entendimento. Amém? Verso 16 de Jeremias 7, para compreendermos o contexto em que Jesus mencionou quando expulsou os cambistas, derrubou as suas mesas, falando que eles estavam fazendo da casa do meu pai casa de comércio, covil,
de salteadores. Estamos entendendo o contexto do povo que estava vivendo quando Jeremias profetizou sobre isso, conectando não somente com o que Jesus fez com o povo que estava na sua época, lá na porta do templo, mas também para nós que somos o seu templo. Amém? Claro, conosco, que nós possamos ser os profetas que vão profetizar contra os que são infiéis. Que nós não façamos parte do grupo infiel, que vai ser expulsos da porta do templo. Verso 16. Tu, pois, Jeremias, não intercedas por este povo. Olha só, eu não vou mais ouvir a sua intercessão, o juízo já está decretado. Interessante, né, que 1 João está escrito lá que há pecados que são para a morte. Para esses pecados, vocês não devem nem orar. Por quê? Porque o juízo já está determinado. Por quê? Porque Deus deu tempo para arrependimento e eles não responderam. E Deus sabe, na sua presciência, que não vai haver arrependimento. Então não ora mais por eles, Jeremias. Está vendo? De onde João tirou essa passagem de 1 João? E nós podemos compreender por que há pecados que são para a morte. O que são pecados que são para a morte que não devamos nem sequer mais interceder por eles? Pecados que não foram arrependidos. E que de tanto aguardar, o Senhor Jesus determinou o juízo. Quem muito é chamado a atenção por Deus, exortado, e de tanto ser exortado, não dão ouvidos, endureceu de fato a cerviz, cauterizou a consciência e não quer mais abandonar aquele pecado, essa pessoa será destruída sem prévio aviso. Será destruído. Isso está em Provérbios. Se eu não me engano, é capítulo 1, né? Eu não lembro o capítulo, mas está em Provérbios. Endureceu a cerviz, será destruído repentinamente. Então, Jeremias, não intercedas mais por este povo, porque o juízo chegou. Nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha só, meus irmãos, a gravidade. Pecados que são para a morte. Pecados sem arrependimento. Acaso não vês tu o que andam fazendo? Ações correspondentes, práticas, mais obras. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? É um juízo também para a casa de Judá. A única diferença para as outras 10 tribos é que eles foram levados cativos pela Babilônia e retornaram 70 anos depois, por causa unicamente de Jesus, que descenderia da tribo de Judá, dos lombos de Davi. Então, eles só não se misturaram com outras nações por causa dessa promessa, porque também as 2 tribos que restaram pecaram. O reino do sul também pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando. Mas é claro que sempre houve justos no Antigo Testamento, porque se não houvessem esses justos, todos nós já teríamos sido aniquilados. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se Deus não tivesse reservado remanescentes, teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então Deus sempre reservou 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, eu estou com o coração queimando, meus irmãos. Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós nos entregamos de todo o coração para essa palavra, o nosso coração queima, meus irmãos. É uma alegria indizível, vocês não fazem ideia. A alegria que eu estou sentindo no meu coração por causa dessa palavra. Se não fosse essa palavra, meus irmãos, eu acho que eu já estaria... Não sei onde eu estaria. Mas por essa palavra tem me sustentado. Essa palavra tem me libertado de depressões. Porque tenho motivos de sobra do lado de fora para entrar em depressão. Mas essa palavra me sustenta. Verso 18. Verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Para quem? Para Deus? Não. Para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações, ofertas de bebidas, a outros deuses, para me provocarem a ira. Para os dias atuais, para a nossa vida, nós pecamos contra o Senhor. Porque quando nós andamos na prática deliberada do pecado, o nosso Senhor é outro.
O senhor do pecado, quem é? Que peca desde o princípio, que a verdade nunca esteve nele? Satanás. Então, quando nós andamos na prática do pecado deliberado, nós estamos adorando a outro Deus. Não há, meus irmãos, verdadeira adoração sem arrependimento, sem obediência. Eu posso fazer o que for, é o que o povo estava fazendo aqui. Eles estavam confiando no templo, eles estavam fazendo, né, as práticas cerimoniais, mas o coração estava longe. E aí, em vão, eles estavam adorando. Por que eles estavam adorando em vão? Porque não estavam obedecendo. Estavam indo após outros deuses. Da mesma forma, meus irmãos, se nós não estivermos andando em obediência, tudo que nós fizermos para Deus não vai valer de nada. Estou lembrando de uma passagem aqui do profeta, se eu não me engano é Miqueias ou Amós, acho que é Amós, falando: afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, não ouço mais o som das suas melodias, das suas liras. Vocês cantam para mim, vocês fazem um culto para mim, mas eu não estou nesse meio. E é exatamente o que tem acontecido em boa parte das igrejas. Deus não está naqueles cultos. Não estão, meus irmãos. Muitas músicas são entoadas para Deus e Deus está longe. Esse meio gospel aí, de pessoas que ganham dinheiro para poder gravar, se vender CD, cantar em igrejas, cobrar shows. Não. Fã-clube? Que isso, meus irmãos? Fã-clube de cantor gospel? Tá de brincadeira. Deus não está nesse meio, meus irmãos. Deus não está no meio gospel. Então os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, já li, né? Verso 19. Ah tá, eles fazem tudo isso para me provocarem a ira. Quer provocar a ira ao Senhor? Desobedece a Ele deliberadamente. Verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Por quê, meus irmãos? É para a nossa própria vergonha. Deus não vai ser afetado em si por causa da nossa falta de resposta a Ele. Nós é que vamos perder. Para a nossa própria vergonha. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja dos Efésios, né? Em Éfeso. Essas práticas que vocês faziam antes, até mencionar é vergonhoso. Vocês sentem vergonha só de mencionar esses pecados. Exatamente o que está aqui, ó. Vocês praticam esse mal para a sua própria vergonha. Meus irmãos, andar em pecado deliberado é para a nossa própria vergonha. Verso 20 de Jeremias 7, dentro do contexto que Jesus fez na porta do templo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Meus irmãos, não é para os ímpios. Aqui é no juízo na própria casa dele. Como é que Deus não... Meus irmãos, como é que pode um ministro dizer que Deus não castiga? Que ele só castigava na antiga aliança. Que Deus mudou, né? Deus ficou bonzinho agora, né? Deus era mau, agora ficou bonzinho por causa de Jesus. Não, ele é o mesmo, ele não muda. Ele continua julgando. Ele não só castigava no antigo, como no novo. É só ler a Bíblia de forma simples, honesta e objetiva. E abrir a boca para poder ensinar a verdade como ela é. Tô nem aí o que vão achar de mim. Podem me perseguir, tô nem aí. Eu vou ficar com a palavra até o fim. Ela está me mostrando aqui. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. E o que Jesus fez? Exatamente, a ira se manifestou através de Jesus. Ele pegou um azorrague de cordas e derrubou tudo. Jesus não estava feliz. Não foi uma manifestação do amor dele ali, não. Foi manifestação da ira. E ele estava triste. Porque o Espírito se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Em que contexto? Em Efésios 4:30, que o apóstolo Paulo fala. Basta ler o contexto. Pecados deliberados. Não façam mais isso. Não entristeçam o Espírito Santo, porque se vocês entristecerem o Espírito Santo, vai haver consequências. Aí ele continua. Sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará
a natureza ela também sofre dessas consequências, não por causa da sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Por causa de Adão, o pecado veio ao mundo, mas aqueles que andam na prática do pecado, a natureza... Meus irmãos, é só vocês verem o que tem acontecido com a natureza nos nossos dias. Muitas catástrofes, meus irmãos. Isso é reflexo do pecado do homem, principalmente da igreja. Aqui o contexto é da igreja, do seu povo. Por causa do seu povo que não anda em santidade, Deus faz isso. Nós temos uma responsabilidade, meus irmãos, muito grande. Nós carregamos o nome poderoso e santo de Jesus. Seu Espírito está em nós e o seu Espírito ele é santo. Por isso nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então se nós invocamos por Pai, aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, que habita em nós através do seu Espírito, unido ao Filho, devemos nos portar com temor durante todo o tempo da nossa peregrinação. Deus é um Deus sério, não se brinca com Deus. João, quando foi arrebatado em espírito, ele ouviu a voz de quem falava. E quando ele viu, ele caiu como morto. Deus é santo, Jesus é santo. Não se pode brincar. Isaías estava falando lá contra o povo. A palavra de Deus estava nele, ele estava da mesma forma como Jeremias e todos os profetas, falando que o povo não estava honrando a Deus, andando em pecados. Ele foi arrebatado. E ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu a santidade de Deus, ele contemplou a beleza da santidade de Deus. E o que Isaías, homem justo e íntegro, falou? Ai de mim! Por quê? Não por causa das suas ações em si, por causa que ele faz parte do povo que estava andando em desobediência. Por isso que quando os profetas intercediam pelo povo, eles se incluíam. Por quê? Porque ele faz parte daquele povo. Embora individualmente eles não estivessem andando em pecados, eles eram justos, mas eles se sentiam como se estivessem ao povo, porque ele faz parte do povo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala no arrebatamento, ele também se incluía, nós, os que ficarmos vivos. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo esperava estar vivo para Jesus voltar, não é isso. É porque ele se inclui na igreja, mesmo não estando vivo na ocasião da volta de Jesus. Então, quando o povo peca, meus irmãos, quando o povo de Deus, nós que estamos vendo essa bagunça que está acontecendo nas igrejas evangélicas, nós também somos afetados. Nós podemos, na hora de interceder, eles estão pecando. Não, nós também pecamos. Mesmo que individualmente nós não estejamos na prática do pecado, mas é o nosso corpo. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos são honrados. Amém, meus irmãos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 21 de Jeremias 7. Meu Deus, 23 minutos. Ajuntai os vossos, olha o detalhe. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Eu estou explicando isso para vocês, irmãos, na série paralela que estamos fazendo aqui de salvação por obras, que aquelas obras dos ritos cerimoniais, Deus não se agrada, nunca se agradou daquilo. Aquilo foi uma consequência por causa do pecado do povo, porque no dia em que Deus casou com o povo no Egito, aliás, o povo que saiu do Egito no Monte Sinai, nada acrescentou para eles, a não ser que obedecessem aos seus 10 mandamentos. Mas eles foram infiéis e Deus instituiu esses ritos cerimoniais. E ele nunca se agradou. Olha só como ele está falando aqui. Porque nada vos falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Isso nunca agradou a Deus. Animais inocentes eram mortos por causa dos nossos pecados, fazendo uma sombra até Jesus. Um Deus perfeito, maravilhoso, cheio de glória, teve que sofrer aquilo tudo por causa dos nossos pecados. Mas ele foi o Cordeiro perfeito, de uma vez por todas,
oferecendo para nós eterna redenção. Mas só vai alcançar essa eterna redenção se nós obedecermos a Ele até o fim. Em Hebreus 5 e 9, 5 e 7 ou 5 e 9, está escrito lá: Jesus Cristo se torna fonte de eterna, salvação eterna. Ainda não alcançamos a salvação eterna, só na ocasião da sua volta. Ou se morrermos hoje, só alcançaremos a salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. É isso que está escrito em Hebreus 5, 7 ou 5, 9. Deus, Jesus Cristo, se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Mas isto lhes ordenei. Então, nada disso eu acrescentei para vocês, desses holocaustos e sacrifícios. Mas apenas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz. A voz literal de Deus. Deus falou literalmente para o povo e o povo ouviu quando Deus deu os 10 mandamentos. Se vocês obedecerem aos 10 mandamentos, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Portanto, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Como é que nós seremos abençoados independente das nossas obras? Não está na Bíblia. A graça é um favor imerecido. Não é favor imerecido, é merecido. Por quê? A graça só se manifesta quando há obediência. Ela foi um favor imerecido porque Jesus veio a essa terra morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada de bom fizemos para que Jesus morresse na cruz, senão ele não morreria. Mas como nós pecamos, Jesus teve que ser o sacrifício no nosso lugar. Agora, para que os benefícios, a manifestação dessa obra de Jesus na cruz se torne realidade na nossa vida, tem que haver resposta. Por isso que a graça manifestada, ela tem que ser merecida. Porque a Bíblia nos diz isso. Então, Jeremias 7, 23, dai ouvidos à minha voz, me obedeça, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quer continuar sendo o povo de Deus? Me obedeça. Quer participar? Quer continuar participando da minha família? Tem que obedecer. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, mandamento, para que tudo lhes vá bem. É isso. Como é que eu quero ter bênção, por exemplo, barganhando com Deus? Campanha de 7 semanas, não sei das quantas. Vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Dízimo nunca foi dinheiro na palavra. Mas a maioria, mais de 90% das igrejas insistem em pregar dízimo como dinheiro. Vão prestar contas a Deus pela mentira. Né? Outra coisa, eu vou para o culto, eu vou servir, eu vou cantar no ministério, eu vou até mesmo pregar, vou ensinar, eu vou evangelizar. Se tudo isso que nós fizermos não for uma extensão da nossa vida de obediência aos mandamentos, de nada vai valer. Nós estaremos como os cambistas na porta do templo e o juízo vai chegar. Vai chegar. Aí ele fala, para que tudo lhes vá bem, não é isso? Já que vocês não me obedecem, não vai bem. Não adianta, vocês podem continuar fazendo todos esses rituais aqui, não vai valer de nada. Verso 24 de Jeremias 7, porém não me deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do coração maligno. Por isso que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, porque Deus, na sua presciência, já sabia que não haveria obediência. Andaram para trás e não adiante. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Olha só, meus irmãos, a conexão da palavra. Mas dos que creem para a conservação da alma. E crer denota em fazer, obedecer, responder a Deus. Então, se nós estamos desobedecendo, ao invés de avançar, ao invés de prosseguir para o alvo, nós estaremos regredindo, não para o alvo eterno, mas para a condenação eterna, para a perdição. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Verso 26, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz. Anotei aqui o texto. É Provérbios 29 e 1, que está escrito, de tanto vocês serem exortados, endureceram a cerviz, vocês serão destruídos sem prévio aviso. Amém, meus irmãos? Vamos parar aqui no verso 26 de Jeremias 7. Deus me dirigiu
me conduziu para que nós possamos ler Jeremias 7 todo e também Jeremias 8, para que possamos compreender o ato profético de Jesus na porta do templo. Amém, meus irmãos? Então, na próxima gravação, daremos continuidade. Eu acho que dá para terminar na próxima gravação, mas vamos deixar o Espírito à vontade conduzindo a nossa série. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.